tinha com vocês. O primeiro deles é essa apresentação dos números do segundo quadrimestre. Tem números do primeiro, números do segundo, comparativos, a gente vai dar uma falada sobre isso. O Thiago, que está ali presente, vai estar falando sobre essa apresentação da Cefaz no lugar do Carlos Rocha, que está de férias. Na sequência, eu vou falar com vocês sobre o cronograma de atendimento das demandas dos sindicatos, que eu coloquei na última reunião, tá bom? Vocês podem fazer perguntas durante a apresentação, acho que fica mais fácil, mais dinâmico, pode anotar e fazer no final, fiquem à vontade, tá bom? O primeiro slide nada mais é do que um retrato da situação apresentada para vocês há uns 3 meses atrás, né? No encerramento do primeiro quadrimestre. A receita prevista era 5.107 e a realizada 5.145. Nós tínhamos um decréscimo nas receitas totais de 1,1%. Isso aqui já passou, né? Primeiro quadrimestre, de janeiro a abril. Agora, as informações são de janeiro a agosto, total consolidado, certo? A receita prevista, ela estava em 10.434 e a realização aconteceu em 10.430, ou seja, nós não alcançamos a previsão, por pouco, né? Não dá nem 1%, por isso a variação ficou em 0,0, mas a gente, com muito esforço, conseguiu chegar na previsão, ok? De janeiro a agosto de 2015. A bruta, né? Receita bruta, isso. Na líquida, né, que já é contabilizando, já é deduzindo as transferências constitucionais para município, para Fundeb e as demais deduções, aí nós tivemos uma redução significativa, né? Porque a gente previa 7.800 e a gente realizou 7.600. Então teve uma redução de 2,8. No total das receitas, considerando as intra-orçamentárias, a redução total na receita foi de 2 pontos percentuais. Então a receita, ela caiu, ok? No contexto total, a receita orçamentária, ela caiu, certo? Aqui, a gente está tratando da receita, dos mesmos valores expostos no slide anterior, só que aberto por natureza de despesa, né? Desdobramento em receitas correntes e em receitas de capital, né? Pode ver que o valor final dá aquele valor que nós vimos no slide anterior. 7.800 de previsão, só que realização foi só 7.600. Decréscimo de 2,8. Né? Mas aí tem por natureza. A receita tributária, ela avançou, graças aos esforços fiscais que vêm sendo feitos pela Secretaria de Fazenda, pela SICM, através da revisão pela SEDEC, né? Através das revisões dos incentivos, pela Cefaz, com as notificações que vêm sendo feitas. Ela aumentou, 11,6. As transferências correntes, dinheiro que a União repassa, também aumentou. As receitas de contribuições diminuiu e as demais receitas correntes também se mantiveram. Já nas de capital, nós tivemos uma redução bem significativa. As operações de crédito com a União, elas não se concretizaram. Então, nós não recebemos nada. E transferência de capital, né, nós também tivemos uma redução drástica de 95%. No total, a redução nas receitas foi de 2,8%. Tiago, explica sobre a recuperação que foi feito no trabalho positivo. Eu falei para eles que graças ao esforço feito pela SEDEC, Cefaz e as notificações feitas pela Cefaz, o esforço fiscal que foi feito, a receita tributária, neste momento de crise em que nós vivemos, ela teve uma reação positiva, né? De 11,6%. O Oscarino quer fazer uma pergunta. Sobre o atraso, eu cheguei agora. O senhor vai disponibilizar essa apresentação de forma? Então, eu estou apresentando em primeira mão, vocês estão filmando, estão batendo foto, eu estava comentando aqui agora, né? Estamos dando o privilégio de trazer informação em primeira mão para o Fórum Sindical e para todos os sindicatos. Vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa daqui a pouco a ser agendada. Estou pensando no ruído que não pode gerar, a informação está publicitada dessa forma e chega lá a informação da menina. E lá na audiência pública... Acho que é melhor não fornecer ainda, né? Esperar a apresentação com a Assembleia, correto? Pode ser, Thiago? Pode ser, seus caras. E lá na audiência pública o slide está completo, tá? Toda a dedução da receita, toda a descrição da despesa, despesa com pessoal, é mais de 30 slides. Ele vai ser disponibilizado pela Assembleia e pela Cefaz. E na hora que disponibilizar lá, eu posso até mandar por e-mail para vocês, tá bom? A gente manda o material completo. Beleza. Passamos para despesas, né? As despesas, nós fizemos um comparativo
do ano de 2014 e o ano de 2015. Né? As despesas correntes, comparando o mesmo período, janeiro a agosto de 2014 e janeiro a agosto de 2015. As despesas somavam um montante de 5.800 em 2014, correntes. Já em 2015, o valor foi para 6.528. Um crescimento significativo aconteceu na despesa com pessoal, que de 4.199 ela avançou para 4.855. Ou seja, houve 15% de crescimento, 15,5% de crescimento na folha de pessoal no mesmo período. Eu acho que o secretário pode falar isso mais para o Pedro. Ou seja, 650 milhões a mais, sem ter tido de 2014, quando teve muito grande concurso, ou nomeações que pudessem justificar essa elevação. São leis de carreira, são aquilo que todo mundo sabe e conhece, e os impactos foram começando já nesse ano. Né? O primeiro quadrimestre já começou a ser impactado, estourou o primeiro quadrimestre de 49,8, para a explicação, 650 milhões acumulado até agosto. Juros e encargo da dívida. Eu acho que está sendo mais do que exposto na mídia diariamente a questão da dívida do Estado, né? Que os efeitos das negociações feitas nas gestões anteriores acabaram impactando de janeiro até agora. E a alta do dólar também fez com que essa dívida, com esses juros e a amortização desses valores fossem maiores. Nos juros e encargos da dívida, que estão classificados dentro da receita corrente, o aumento foi de 30% de 2014 para 2015. Já na amortização do principal, o aumento foi de 54%. Todo mundo sabe da parcela que a gente pagou agora, né? E da parcela que nós pagamos em março, dolarizada, e isso impactou diretamente no crescimento dessa despesa. Impacta no principal porque é dólar, né? Na hora que faz a conversão, o dólar está a 4, você está pagando muito mais principal. 129 milhões. O principal cresceu quanto? 81%. Não, 54% do principal ali. E os juros 130 milhões de reais só no principal. Como você disse atrás, que a Cefaz, como a CETEC, fez revisão de incentivos e tudo. Está fazendo. Está fazendo. Eu quero também perguntar se o governo também está fazendo revisões desses contratos. Da dívida? Que foi dolarizado. Sim, ele está fazendo todas as revisões jurídicas necessárias. No entanto, esse compromisso é um compromisso que não pode ser procrastinado, porque um dia de atraso numa parcela da dívida gera sanções automáticas, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul. Um dia de atraso no pagamento suspende todas as transferências constitucionais para o Estado de Mato Grosso. E acontece com o Mato Grosso que está acontecendo com o Brasil. Rio Grande do Sul. A classificação de risco do Estado de Mato Grosso perante o mercado lá fora também tem uma forte influência pela inadimplência. Entendeu? O investimento que vem para cá pode não vir em função de baixar o risco com uma classificação pior. O risco Brasil. E por mais que essas revisões estejam em andamento, a gente não pode suspender os pagamentos por conta disso. Né? Senão a gente chega no estado caótico que encontra esses demais estados da federação. Já que já está revendo, esse é o caminho, né? Dois caminhos. As despesas com pessoal e encargos sociais é só executivo ou não? Aqui é só executivo. Aqui está consolidado. Vai ter um slide que vai ter separado, executivo, judiciário. Aqui é o consolidado. Beleza. Investimentos e inversões. Os investimentos reduziram, na medida que as receitas de capitais reduziram significativamente, não há como se falar em investimento no Estado. Né? Então a redução foi bem significativa. E ali na última coluna, nós temos uma análise vertical, né? Do 2015, de cada despesa de 2015, com o total da despesa. O que a gente pode concluir? 68% das despesas do Estado, de janeiro a agosto, trata-se de folha de pagamento. Quase 70%. Folha de pagamento. 10% é dívida. Ó. Amortização 5%, juros e encargo 4,2%. Né? Já dá 10%. E 19% é o custeio, as outras despesas correntes. São todas as despesas necessárias para o bom funcionamento da máquina pública. Aí tem desde energia elétrica até o cara que fornece papel, fornece as demais essencialidades das unidades orçamentárias. Então, sobra muito pouco para se investir no Estado. A gente tem 2,5% de investimento, porque 70% é pessoal, 20% é despesas correntes e 10% é dívida pública. Né? O percentual de investimento é ínfimo. Agora, vale também ressaltar o esforço do Estado
foi significativo, pois nós estamos falando de valores nominais, né? E as despesas correntes, de 2014 para 2015, elas tiveram uma diminuição de 6,3%. Isso é resultado das revisões contratuais que foram feitas, porque se isso não tivesse acontecido, esse valor, ao invés de um decréscimo, né, ao invés de estarmos pagando menos despesas correntes, nós estaríamos com um valor muito maior ainda, né? Então isso também impactou positivamente, essa redução foi positiva, 6,3%. Só reforçando o que ele acabou de falar, gente, olha o tamanho do problema. 6,3 de redução, 6,3 de redução com base nas ações que foram tomadas nos contratos. Vocês lembram da audiência pública da controladoria, quando foi apresentada a economia em cima das auditorias, o que foi glosado, o que não está sendo pago, 300 milhões de reais, era para estar aqui dentro. Só no primeiro semestre. Esse número não era para estar com 6%, era para estar muito pior. Aí, na verdade, a economia de 6,3%, era para estar um gasto elevado, era para estar positivo uns 20%. Entendeu? Então, só lembrando que o que o Estado está fazendo é controlando de fato a despesa, fazendo a revisão de contrato, auditando e gerando a economia que está impactando dessa conta expressivamente. Ali é o impacto daquilo que se pagou e se realizou. O que não se pagou, não aparece aí. Então a gente pode concluir que a despesa ela cresceu, né? A despesa total. A despesa total ela cresceu, 7.900 para 8.055. Comparando 2014 com 2015, tá? A despesa ela aumentou. E comparando a receita de um quadrimestre para outro, ela diminuiu, né? Essa soma não tem como ser boa para a gente. Isso vai impactar onde? Na despesa com o pessoal, né? Nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Esses são os dados do primeiro quadrimestre, que você já tem conhecimento. Naquela situação, naquele momento, nós tínhamos um estouro somente do Poder Executivo. O consolidado ainda era positivo, né? O limite é 60, nós tínhamos 59,69. O Judiciário também estava dentro, o limite é 6, estava 57, a Assembleia também, o Ministério Público também e o Tribunal de Contas também. Hoje a situação é essa. O consolidado está estourado. O limite máximo da lei de responsabilidade fiscal era 60%, né? E nós estamos em 62%. O Poder Executivo podia chegar a 49%, ou seja, a despesa tinha que estar no montante de 5.318, ela está em 5.557, né? E o Poder Judiciário ainda se manteve dentro dos limites da LRF. Já a Assembleia e o Tribunal de Contas não tiveram a mesma sorte. O Ministério Público também manteve-se. Só quero fazer um adendo quanto à Assembleia e ao Ministério Público. Eles possuem sistemas próprios de contabilização, né? Das despesas do pessoal, eles possuem sistema próprio. Eles não usam o FIPLAN. Aliás, eles usam o FIPLAN para fazer a regularização, a conciliação, ao final do período. Por isso, esses valores podem apresentar divergência. Eles ainda estão pendentes de conciliação, pois quem tem a incumbência legal de publicar os valores dos percentuais é a própria Assembleia, o próprio Tribunal de Contas. Então estes valores estão sujeitos a modificações. Na medida que eles lançarem os dados do sistema próprio deles dentro do FIPLAN e a conciliação acontecer, pode ser que esses valores se modifiquem. Mas neste momento é necessário a apuração total, ainda que com os valores do FIPLAN, para nós podermos chegar no consolidado. Ok? Essa é a situação. Só um minutinho, Stanley. Outra coisa que nós temos que ressaltar. Está bem pequenininho aqui, mas é uma informação bem relevante. Conforme o parecer da auditoria, o 523 de 2015, os valores da despesa dos inativos e dos pensionistas do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa pagos pelo EGSAD foram excluídos das despesas de pessoal com o executivo. Então, nesse 51,20 de estouro, não constam os inativos da Assembleia e do Tribunal de Contas. É só o Poder Executivo. Ok? Beleza? Eles estão no total, no consolidado, 62. Mas eles não estão dentro do 51,20. Certo? Pois não. Uma pergunta. Se apresentou no segundo quadrimestre, na outra
slide, está 4 bilhões, deve ser o resultado consolidado do quadrimestre. Daí a projeção até o final do ano, 2015, segundo? Não. Isso já aconteceu, né? Hã? É, mas é o segundo quadrimestre que a gente está apresentando. Falta 4 bilhões. O terceiro quadrimestre. Não. É... Na outra. 4 bilhões e 191. 4 bilhões e 851. Total da despesa. É o acumulado de janeiro a agosto. Janeiro a agosto é o total liquidado. Já é metodologia de cálculo. Aqui nós estamos falando das despesas totais. Lá nós estamos falando de receita corrente líquida. Tá? Pois não, Cristina, pode fazer a consideração. Aqui a gente trouxe o janeiro a agosto, a despesa total de janeiro a agosto. O limite pessoal, que você deve ter analisado, ele é calculado 12 meses. Então ele pega os 8 meses. A média dos E 15 e mais 4 meses. Então são sempre 12 meses. Só que na versão de agosto desse ano, mais 4 meses do ano passado. Vai dar 12 meses. os últimos slides é estimativa ao final do ano, até 2015, dezembro, janeiro, dezembro. Não, não é uma estimativa. Não é estimativa, é realizado. Só que é realizado em agosto mais 11 meses para trás. É que nem cálculo de RCF. Então é o posicionamento dos últimos 12 meses de pessoal. Tá? É assim que Para você calcular os limites da LRF, Carlinhos, pega-se os 8 meses vigentes, mais 4 meses do último exercício, para dar a média. São os últimos 12 meses. Então o valor ele é uma média. Entendeu? É o mês atual, mas é o mês anual. 49% anual. São valores médios, para você calcular, na lei fiscal é muito claro, você vai pegar o período de cálculo e os 11 meses anteriores. É isso mesmo, isso foi feito. No segundo quadrimestre, você vai pegar janeiro a agosto de 2015 e os 4 últimos meses de 2014. Não são números médios, são números Que aconteceram, isso. Realizado naquela época. Naquela época, isso mesmo. Não são números médios, são números reais. Com base nos últimos 12 Então, meses. isso aí está captando, por exemplo, esse 51,2%, está captando gastos feitos lá no ano passado. Os 4 últimos meses. Se você, no terceiro quadrimestre, você melhora as receitas, você pode melhorar as receitas correntes livres e esse valor automaticamente ele cai. Desde que você mantenha constante a despesa pessoal. Isso é aritmético. Como é o seu nome? Maciel. Marcelo, obrigado. É João Maciel. Tá? Obrigado pela explanação, mas o inverso também é verdade, porque a folha de pagamento desse ano ela tem influência dos impactos das leis de carreiras e do RGA. Automaticamente a receita subindo melhora, mas a despesa realizada no último quadrimestre vai subir essa despesa, vai pegar, descarta 4 meses. Descarta 4 meses do ano passado que não tinha impacto nos aumentos desse ano e joga para esse exercício 12 meses fechados. Então, na soma de tudo, vai chegar. No final do ano, você vai ter uma série de despesas adicionais do pessoal que são computadas. Por exemplo, muita gente entra de férias nesse período. Também. Se é adicional de férias, vai computar em despesa pessoal. 13º, tem que ver horas extras, como é que é O décimo está fracionado. O décimo não tem esse problema porque ele O acaba décimo está nessa fracionado pela data do aniversário. Acho uma política muito positiva, até, porque dilui e a gente tem um risco menor. E o impacto financeiro maior no final do ano. O importante aqui, ó, pessoal, só acrescentando também, me permita comentar mais uma informação. Nós estamos assim, lutando para nos enquadrar, obviamente, porque as sanções são severas, pesadas, vocês sabem, nós já falamos, não vou ficar repetindo, nesse limite aqui, certo? Nós temos que nos enquadrar rapidamente em 49%, correto? Mas eu só posso fazer chamamento, eu só posso dar aumento. Não, o Estado só pode realizar tudo isso quando você está aqui, ó, até nesse limite aqui. Passou daqui para cá já tem sanção e passou daqui não faz nada. Então, ou seja, nós temos que olhar a diferença quanto nós estamos hoje, quanto deveríamos estar para poder evoluir. Tem uma diferença de quase 1 bi. Tem que crescer muita receita. Tem que crescer muita receita. Entendeu? Então é só para lembrar o seguinte, chegar no 49 é uma meta para que nós para que não tenhamos problema de ter que demitir, de parar de receber transferência, entendeu? Mas a meta é muito maior. A meta é tentar enquadrar o índice dentro da realidade que nos permita fazer tudo aquilo que nós temos que fazer com relação a todas as carreiras, o planejamento. Né? Os Carlinhos, você queria falar? Só fazer um comentário. A gente vê a resolução apresentada são números preocupantes, sim. Tem que ter responsabilidade do servidor, se não são apresentados aqui. Só que a gente escuta, secretário, eu gostaria de também sobre uma coisa que eu estou executivo.
levar isso aos governantes, porque a gente vê só o executivo pagando a conta, a gente vê inúmeras concessões que são feitas aos outros poderes. Semanalmente aparece alguns ganhos na carreira, 100% é você pedir NPC para o judiciário, verba que vai ser acrescida aos defensores públicos, entendeu? E aí a gente está se falando em reduzir carga horária de servidor público do executivo para minimizar custos. É uma situação preocupante, acho que os três poderes deveriam arcar com essa conta. A preocupação tem que ser conjunta. Eu mesmo vou responder os Carlinos. Nós estamos elaborando uma proposta para o governo, tá certo? Eu sei, eu participando. Estamos elaborando, né? Então, nós vamos. Vai estar contido alguma coisa nesse sentido. Agora vamos ver se o governo vai ter a coragem também de. Estou falando em nome do meu sindicato. Não, perfeito. Agora, lembrando que vocês ficaram até de marcar uma agenda para apresentar. No finalzinho nós vamos colocar, terminou isso aqui, nós teremos uma agenda com o governador, onde o Fórum Sindical vai levar as sugestões deles. Perfeito. Certo? Eu quero só lembrá-los que eu sugeri um pouco diferente a metodologia para apresentar primeiro para o Conselho Econômico, depois chegar no governador quando tem mais data. Eu acho que a gente torna mais produtivo, é uma sugestão que eu quero manter. Se todos acatarem, eu acho mais benéfica para todo mundo. Porque o Conselho Econômico pode responder até em cima das propostas aquilo que o Estado já está pensando e planejando para a gente não gastar energia. Vamos focar naquilo que realmente faz sentido. Eu acho e espero, não só acho, eu espero, né, Gauchinho? Eu primeiro quero agradecer e valorizar o trabalho que vocês estão querendo propor. Eu acho que aí mostra exatamente a preocupação não só aqui da gestão, mas do sindicato preocupado em reverter a situação e colaborar com esse processo. Então vocês estão de parabéns com essa postura. Fiquem à vontade de marcar esse encontro. A gente já conversei com os demais secretários, estamos disponíveis para receber as sugestões, tá bom? Aí, Thiago, só fazer uma pergunta. Na última apresentação que nós tivemos lá, o governador participou. Esses números aí, nossa 49 como alguma coisa embutido a despesa do pessoal também lá dos inativos da Assembleia. Aí você fala assim, nós desoneramos esse pessoal e nós subimos, aumentou. O impacto não era tão significativo assim. Será que não? E sem contar que todas as despesas contratadas, as despesas foram feitas por lei, impactaram nesse segundo quadrimestre ainda mais. Fizeram com que o índice subisse. Não, mas a parte de contratado não vai impactar pessoal. Não, contratado não. Não, ele está falando de Estou falando das novas leis de carreira, de tudo que foi chamamento. Até dezembro. Aquela apresentação lá, aquele cenário que foi apresentado lá no prova temporário, lá em maio. Em maio já estava envolvido esse. Já está. Se ele ainda estivesse, seria maior. Onde aumentou isso aí? Seria ainda maior. Além de retirar, aumenta. Esse número. Mas o que ele está explicando é exatamente isso. Em maio aconteceram metade do RGA. Mas lá no Cruz isso aí. Não. De janeiro a abril não estava impactado. É só o que aconteceu. Por isso que é difícil, porque nós não conseguimos pegar o documento que apresentou. Tanto é que eu tentei falar. Não. Até argumentar o primeiro quadrimestre não apresentou. O primeiro quadrimestre está aqui, ó, 49,85, são esses valores. Pois é, estava aí. Mas esse 49,85 já estava com o RGA junto e com a nova lei de carreira. Não tem como estar, porque era de janeiro a abril, o RGA paga em maio. Em maio. Era em maio que não era projeção, era valor publicado. É que aqui a gente só mostra o realizado do período de janeiro até abril. Mas naquele dia foi apresentado como que ia ficar o comportamento futuro, a previsão. Em maio. Eu não me lembro, me perdoa que eu não estou me lembrando aqui. Tinha uma simulação. Eu não participei. Tinha uma simulação. Esse está me causando estranheza, porque lá estava inclusive incluso a despesa do pessoal lá, aqui está sem breve, mas depois que vocês colocaram esse tema na pauta, nós trouxemos para dentro, estudamos o assunto, arrumamos a contabilização, ela não está pesando nesse índice, já não podemos mexer na contabilização passada, mas no segundo quadrimestre já foi o conflito nesse. Não, entendi a sua Se vocês fizerem essa adequação todinha, então esse 49 tem que baixar, não podia subir. Não, mas foi adequado no segundo quadrimestre, certo? Porque assim, eu concordo que se você fosse olhar, eu não estou com essa apresentação que você Quem apresentou foi a gente, uma Rafon que apresentou. Na projeção, eu não sei, tem que dar uma olhada para analisar os dados. Agora o fato é que assim, a lógica, foi porque a gente não fizesse nada, deixar paradinho, tá só mantendo os aumentos que foram dados nas carreiras, a tendência é sempre tirar, como eu falei, são 12 meses, é sempre tirar 4 meses com valores mais baixos de salário e colocar 4 meses cheios. Então, a tendência é aumentar.
Duval para o Estado, o nosso limite estava em 44%. Certo? Não, 46,54, eu lembro de cabeça. 46,54. Faltando 0,1% para atingir o limite Quase tinha potencial. atingido o potencial. Isso eu lembro de cabeça. 46,54. Ah, tudo bem, mas isso aí estava incluso a despesa com o inativo dos outros poderes. Aí já estava também colocado a projeção das leis de carreira aí dentro. E a metade do RL eu lembro bem. Aí eu ainda falei para o Rafa, dá 49,06. Falei, quanto que dá mais 3,11 aí nesse aí? Não dá 1%. Então dava de pagar o RL correto. Isso foi Mais. Aí o que ocorreu? Aí vocês pegaram esse número e retiraram desoneraram esse índice aí. Agora o índice aumenta, não entendi. Edmundo, Porque a lei de carreira já estava incluso naquele número. É isso que eu estou dizendo. essa projeção Esquece que a desconheço. Receita Ela não perguntou partiu da vocês. Cefaz e não partiu da contabilidade. Uma parte da explicação está contida na receita, 218 milhões a menos de receita realizada a menos, tá ali. Agora eu não vou falar de valores. Não, mas a receita influencia no índice. Percentuais, o percentual em cima da receita. Não, mas a O receita percentual é vai calculado em influenciar cima no da índice. receita. Então assim, a receita caiu, a despesa aumentou. Pode ser essa a explicação, então. Mas que lá foi colocado que estava tudo incluso em despesa pessoal. Obviamente a projeção gerou, a receita estava superestimada, porque obviamente não se realizou o que se previa, né, que era a projeção, que a única coisa que justifica é que ou a despesa estava menor do que deveria na projeção que não Porque você vieram, ou a veio receita. correndo isso aí. Porque a receita realmente, quanto menor a receita, maior o índice. Não, mas tudo bem, é só. Mas o que eu posso dizer, Edmundo, é que se a despesa com os inativos estivesse aqui, esse percentual não seria 51, ele seria ainda maior. Mas é isso. Maior. Beleza? Tá, beleza. Ele está no consolidado, mas não está aqui no de baixo. E aqui tem um comparativo do primeiro e do segundo quadrimestre. Né? Consolidado subiu, estourou, o executivo estourou, a Assembleia estourou e o Tribunal de Contas estourou. Feito aquele adendo que eu disse sobre o sistema de contabilização própria desses poderes. Ok? Secretário, o senhor tem mais Esse número que você falou da Assembleia do Tribunal, por não usar o FUPAM, ainda pode sofrer alterações. Né? Pode sofrer alterações. Eles vão fazer uma nova publicação onde o valor que eles chegaram vai ser. Lembrando que a Assembleia está até com um vídeo na televisão dizendo que está aderindo ao FUPAM. Agora, a partir do ano que vem, acredito que o tribunal está. Né? Esperando que sim, parece que eles falaram que fizeram um acordo lá que a partir de janeiro não está 100%, mas hoje realmente. Hoje ainda não está. 2015 não está registrado. Então, ou seja, 2016, se o tribunal também fizer a mesma coisa, o FIPAM vai traduzir o número real. Aqui ainda tem possibilidade de mudar o número que vem da Assembleia nesse quadrimestre. Todo mundo sabe que nós temos limite nós temos um prazo para reenquadrar, né? No primeiro quadrimestre 1/3, depois mais 2/3, e tem uma previsão na lei de estabilidade fiscal que fala que se o PIB da União, se o PIB for negativo, nacional, estadual ou municipal, esse prazo pode ser duplicado. Então, estamos em processo de conversa com o Tribunal de Contas para que o PIB nacional seja levado em consideração, para que nós tenhamos até 31 de agosto do ano que vem para reenquadrar os limites. Então, a gente tem todo esse prazo para voltar. Vamos evitar todos os esforços para que isso aconteça. Nós vamos chegar antes. Com as propostas de vocês, o trabalho que nós estamos fazendo, vamos chegar antes. Esse é o prazo limite. Esse é o prazo, né? Passou dali, a coisa complica. Então, não vamos esperar chegar até lá, vamos trabalhar forte para entregar antes. E aí a participação de vocês nesse processo, Gauchinho, ela é vital. Ela é vital. Pessoal, era isso. Muito obrigado.